Convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Mateus 7. Vou pedir ao irmão Vinícius que faça uma oração para a gente começar nosso estudo. Senhor, somos gratos a Ti porque ainda estamos aqui, estamos dando continuidade a esse momento da manhã de adoração a Ti, de aprendizado. Que o Senhor possa, por meio do Teu Santo Espírito, iluminar a nossa mente, abrir os nossos corações, para que recebamos a Tua palavra, que ela seja guardada em nossos corações e que o Senhor nos guie, nos fortaleça e nos ajude a praticar essas verdades. Que o Senhor possa estar utilizando o irmão Israel para que ele venha ensinar de forma verdadeira e fiel a Tua palavra e venha nos abençoar também para o recebimento do ensino. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Juízo espiritual e discriminação. Mateus 7, versículo 6. Então, a gente tem que ter em mente o ensinamento de Jesus aqui no capítulo 7, onde nós falamos sobre o que é julgar, como devemos julgar. Não é? Então, se por um lado o Senhor Jesus nos exortou a não sermos excessivamente críticos, por outro lado, ele jamais nos recomendou para não sermos discriminadores. Pode passar. Então, esse é um resumo do que a gente está vendo aqui. E aí é uma citação do pastor Martin Lloyd-Jones, como a gente já sabe, os estudos são baseados no livro Estudos do Sermão do Monte, escrito por ele. Cumpre-nos reconhecer o erro, mas deveríamos fazê-lo de maneira tão sábia que não condenássemos ao próximo, e sim que o ajudássemos. Veja, é aqui uma interpretação do que nós estamos vendo nesses primeiros versículos. A gente reconhece o erro, a gente denuncia o erro, mas a gente faz de maneira sábia, demonstrando amor pela pessoa. De fato, demonstrando que há ali um desejo de ajudar. Desejo de ajudar. A crítica é necessária. Na verdade, a crítica demonstra amor, né? E ela deve ser feita. E esse, como já vimos, é um dos problemas de por que as igrejas brasileiras e no mundo estão do jeito que estão. Porque não há crítica, há um temor em criticar quando há hereges adentrando a igreja e ensinando falsas doutrinas e infelizmente arrastando muitas pessoas, pelo fato de nós temermos a crítica ou criticarmos. E o elo que a gente vai fazer com o versículo 6, que é o único versículo que nós vamos nos ater hoje. Vamos ler juntos aqui, ó. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Então, é impossível a gente fazer ou a gente viver sem distinguir. Sabedoria é distinguir. Veja, no versículo 6, que nós temos é Jesus falando que nós não devemos dar aos cães o que é santo, nem pérolas aos porcos. Quem são esses cães? Quem são esses porcos? Nós precisamos distinguir. Assim como nós vimos nos versículos anteriores, a questão da trave e do argueiro, não é? São coisas distintas. Ambos são problemas, né? Ambos são problemas. Só que primeiro a gente tem que tirar a trave do nosso olho. Depois o argueiro do olho do nosso irmão. A gente está distinguindo. Está olhando para nós mesmos e falando, peraí, o que há de errado comigo? O que há de errado com o meu irmão? Não é? E então nós vamos distinguir também indivíduo de outro indivíduo. Primeiro,
a definição de santo e pérolas, que eu não coloquei ali, mas para a gente poder entender santo, pérola, como é citado aqui, e o nosso irmão mais cedo falou muito bem sobre a questão do paralelismo que está de Gênesis e Apocalipse, né? Os livros poéticos são mais evidentes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, como vimos, há uma quantidade da poesia hebraica muito mais evidente, né? Quanto ao paralelismo e você usar palavras diferentes para falar a mesma coisa. E é isso que nós temos no nosso versículo. Nós temos cães, dar aos cães o que é santo, lançar aos porcos as vossas pérolas. Jesus está falando a mesma coisa. Os porcos não são uma coisa e os cães outras. Não, ele está falando da mesma coisa. É o mesmo grupo de pessoas. Tá? E aí é para a gente primeiro entender aqui o que é santo, o que é pérola, quando ele fala aqui. É a verdade bíblica. É a verdade a qual é santa, bem simbolizada pelas pérolas. Ou seja, é a mensagem do reino que a gente está vendo em todo o Sermão do Monte. De fato, o que Jesus está falando aqui é que nós não devemos dar a verdade, aquilo que é santo, aquilo que é entesourado aos cães e aos porcos, que é o mesmo grupo de pessoas. Então, fica a pergunta. Não somos exortados aqui a apresentar a verdade cristã aos incrédulos? De fato, então, nós não devemos pregar o que é santo aos incrédulos? Não é isso, né? Veja como é fácil nós chegarmos à conclusão de que não é isso. E, infelizmente, a gente, abrindo um parênteses aqui, a gente vê o que acontece. Como vimos também no problema do primeiro versículo do capítulo 7, não julgueis, onde as pessoas pegam apenas essa parte e fazem a interpretação que querem, a gente pode aqui pegar o versículo 6 e fazer a mesma coisa. Ou seja, não vamos pregar mais o Evangelho. Mas é tão óbvio para todo mundo aqui que não é isso que Jesus está falando. Não é? Então, o que é cão e porco? Na Palestina, uma definição aqui colocada pelo autor, na Palestina o cão não era considerado conforme estamos acostumados a fazer na nossa cultura ocidental. O cão era o carniceiro das ruas e o seu próprio nome representava opróbrio, não fazendo relembrar o animal de estimação doméstico, e sim um animal meio selvagem, feroz e perigoso. Paralelamente a isso, o porco, na mente dos judeus, representava tudo quanto havia de mais imundo e que precisava ser terminantemente repudiado. Aqui, nós temos uma passagem em 2 Pedro 2:20, 22. Pedi ao irmão Vinícius que leia 2 Pedro 2:20 e 22. E irmã Tayane, que leia Eclesiastes 9:4. Portanto, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. O seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Olha que interessante. Aqui, Pedro usando a mesma linguagem, as mesmas figuras que Jesus usou, tanto do cão quanto da porca, representando realmente a imundície. E aí nós temos Eclesiastes 9:4, por favor. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um vivo que um leão morto. Isso aí. Eu lembrei desse versículo porque
nós tivemos recentemente exposição nele, eu acho que foi o irmão Vinícius que expôs essa passagem. Veja que está falando que vale mais o cão vivo do que o leão morto. Aí você pensa, então está falando que o cão vale mais do que o leão. Mas, logicamente, a gente consegue entender que está falando aqui de que o leão, de certa maneira, está acima do cão, não é? Pela lógica, o que está dizendo é que o cão está vivo e a vida vale muito. E o leão, obviamente, imponente, como é conhecido como o rei da selva, está morto. Não há esperança mais para ele. Ou seja, em outras passagens, vamos falar sobre porcos e cães do Antigo e do Novo Testamento. E vai direcionar isso a essa ideia de cão e porco como animais imundos. E aí, de novo, a gente volta. Pode passar, por favor. Vou chegar mais para cá. E a gente se pergunta, essa é a atitude que os crentes devem ter em relação aos incrédulos? Voltamos à pergunta anterior. A gente agora vai abordar isso. Em Mateus 11:1, irmã Mara, por favor, abre Mateus 11:1, o Áquila, Mateus 10, 5 a 7, e Gabriel Falcão, Atos 1:8. Pode ir. Tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Que instruções? Mateus 10, que agora o nosso irmão vai ler. Lê, por favor, irmão. Não ireis pelo caminho da vida, nem entrareis em cidade de Samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Veja, Jesus no capítulo 11, ele prega, no capítulo 10, ele envia discípulos que ele nomeou, no comecinho do capítulo 10, os apóstolos, os 2 apóstolos, para pregar o evangelho. Confirmando de que a interpretação de que Jesus não está mandando não pregar às pessoas, aos incrédulos, não se sustenta. E agora, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus saiu a pregar, enviou discípulos a pregar, enviou o seu Santo Espírito para a igreja primitiva, para que a igreja fosse testemunha, né? Tanto em Jerusalém, Samaria e todos os confins da terra. Nós, né? Graças a Deus por isso, fomos alcançados pelas verdades do Evangelho. Jesus aqui mostra o exemplo e envia pessoas a pregar o Evangelho. E o que nós temos visto, e o versículo 6 vai deixar isso mais evidente, é que Jesus nunca tratou 2 pessoas exatamente da mesma maneira. Fundamentalmente, o tratamento dispensado era idêntico, mas a superfície havia certa diferença. A gente vai ver aqui. A gente pode lembrar, por exemplo, se a gente pegar um recorte apenas de João 1, nós temos Jesus falando com Natanael. João 3, ele fala com Nicodemos. João 4, ele fala com a mulher samaritana. Jesus está ali levando a mesma verdade com abordagens diferentes. Né? Nós vamos dar uma pincelada em algumas coisas aqui. E a gente pega outras passagens. Por exemplo, João 8, a gente pode lembrar dos fariseus cheios de si e a mulher pega em adultério. Não é? Como Jesus a trata
pregando a palavra, dizendo, vá e não peques mais. Jesus, o quanto há de ensino nisso? Quanto há de verdade em chegar para alguém e falar, vai e não peques mais. Isso é desafiador por si só, né? Imagina, você sai daqui e não peques mais. Isso mostra o amor de Jesus pelas almas e mostra a firmeza do Evangelho, né? Da necessidade de um Salvador. Porque você sair daqui e não pecar mais, você vai precisar de um Salvador, né? E esse é Cristo. E veja, a gente vai nós vamos nos ater a Lucas 23, 1 a 11. Jesus nunca tratou duas pessoas exatamente da mesma maneira. Essa passagem, você pode abrir aí para acompanhar, já que ela é longa. Nós temos o contraste imediato de Pilatos e Herodes. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas, ali presentes, o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se em um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Veja, pode passar, por favor. Uma citação aqui. Quando foi interrogado por Pilatos, Jesus lhe deu resposta. Mas quando foi interrogado por Herodes, que deveria ter maior conhecimento de causa do que o primeiro, mas tinha apenas uma curiosidade doentia e mórbida: a cata de sinais e maravilhas. Cristo nada lhe respondeu. Mesmo quando nós olhamos para o texto e vemos que Jesus foi sucinto com Pilatos, né? Porque ele apenas disse para Pilatos: tu dizes. Mas quando foi Herodes, ele nada falou. Olha como Jesus fez essa distinção entre incrédulos e incrédulos, cães e porcos. Porque fica evidente para nós, e o texto mostra isso, no versículo 8, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também fazer algum sinal. Ou seja, Herodes tinha interesses aqui. E de muitos modos o interrogava Jesus. O interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Então, o Martin Lloyd Jones vai dizer que Herodes interrogava, que deveria ter maior conhecimento de causa do que o primeiro, mas tinha apenas uma curiosidade doentia e mórbida, a cata de sinais e maravilhas. Ou seja, há incrédulos e incrédulos.
Herodes tem um interesse doentio e mórbido com interesses por milagres. Ou seja, ele quer experimentar aquilo ali sem Cristo, sem um Salvador, né? Mostrando para nós que há uma diferença. Jesus está ensinando para a gente. Aqui em Mateus 7, versículo 6, há uma diferença entre incrédulos e incrédulos. E nós devemos julgar, fazer esse julgamento. Pode passar. E aqui nós temos alguns exemplos dos apóstolos sendo ensinados e praticando isso, esse ensinamento que Jesus dá em Mateus 7. Mateus 10, nós já lemos uma parte, você pode abrir aí. Jesus, nosso irmão Áquila leu, né? Jesus envia, dá instrução aos 12, depois dá demonstrações de como os cristãos, os discípulos, os apóstolos deveriam se comportar. Versículo 16 vai falar de que ele envia os discípulos como ovelhas no meio de lobos. Mateus 10, versículo 16. E que deveriam ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Veja, a prudência da serpente é justamente isso que nós estamos vendo aqui em Mateus 7. E o que nós temos agora são outras passagens onde, nas duas aqui, Paulo, também apóstolo de Cristo, vai aplicar, ele vai acatar o ensinamento de Jesus. Pedi à irmã Dayana que leia Atos 13, 46. Me fugiu o seu nome. Você mesmo. Karen, por favor, Karen. Leia Atos 18, 6, por favor. Abra aí. Por favor, Dayana, pode ler. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Convia que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas depois que a rejeitas e a violês nos indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Exato. Vejam, irmãos, como fica muito prático aqui esse versículo para entendermos a ilustração que Jesus dá, não é? Porque Jesus está usando ali linguagens figuradas, né? Porcos, que é santo, pérolas e porcos, né? Qualquer um lendo de maneira descuidada não vai conseguir pegar a profundidade disso. Mas quando a gente lê Atos 13, 46, nós vamos vendo Paulo sendo submisso ao ensinamento de Jesus, colocando em prática o que Jesus está ensinando lá no Sermão do Monte. E agora, Atos 18, 6, Karen, por favor. Obrigado. Vejam, irmãos, que aqui Paulo está seguindo estritamente o que Jesus ensinou em Mateus 10. Mateus 10, Jesus vai falar sobre isso, eu não li aqui. Mateus 10, 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Foi isso que a Karen deu. Então, de novo, Paulo obedecendo estritamente os ensinamentos de Jesus, agora, claro para nós aqui, em Mateus 10. Pode passar. E aqui, o autor, ele coloca 4 princípios para que nós possamos ir mais a fundo nesse versículo. Para que nós possamos entender o que esse versículo requer de nós. Que a gente falou de Jesus pregando, falamos dos apóstolos, da igreja primitiva. Né? Agora, e nós?
E nós. Aqui alguns princípios para a gente seguir e entender o que a gente pode tirar de verdade para a nossa vida diária. Primeiro princípio, não testemunhe de maneira mecânica. 1 Coríntios 9, 22. Pedi, irmão Vitor, que abra 1 Coríntios 9, 22, para a gente poder entender isso aqui. Ah, já abriu? Que isso? Pode ler, meu. Fiz de nada para glorificar, ou fiz de ganhar os fracos. Fiz de tudo para com todos, ou fiz de, por todos os modos, salvar o mundo. Amém. Vejam, irmãos, qual o problema aqui nesse princípio? É nós apresentarmos a palavra de maneira mecânica tal, que nós não consideramos quem está ouvindo. A gente tem um discurso pronto, que é a verdade, ou seja, não há crítica naquilo que você está pregando. É a verdade de Deus. Porém, o que falta em nós, muitas vezes, é sensibilidade. De entender de que há pessoas e pessoas, indivíduos e indivíduos. É isso que Jesus está ensinando. É isso que nós precisamos entender. Que é muito fácil para nós pegarmos e dizermos: eu sou assim mesmo, esse é o meu temperamento, é assim que vai ser. A gente tem que considerar 1 Coríntios 9, 22. Né? Para que nós possamos, de fato, testemunhar de maneira sábia. De maneira sábia. E o autor, ele usa uma ilustração muito simples sobre curso de vendas. Né? Você, no seu negócio lá, você vai ter que aprender alguma coisa de vendas. O mínimo para você entender como vender o seu produto. O que falar para o seu cliente. E quando você entende que o mesmo produto apresentado para pessoas diferentes, elas precisam ter aplicações diferentes, elas precisam ter, de fato, apresentado de diferente maneira com que eu preciso de uma demanda, e o outro cliente precisa de outra demanda. E eu, pela conversa, eu vou descobrir quais são essas demandas. Né? E aí você pensa em produtos de beleza, o que mais? Um curso, né? Às vezes uma pessoa tem uma dor, outra pessoa tem um anseio, tem um objetivo. São coisas distintas. Você vai ter que aprender a lidar com isso para apresentar para o seu cliente. A ênfase acaba sendo diferente. A ênfase, perfeito. Você vê que o próprio os livros, né, construídos, eles vão dar ênfase em uma determinada coisa, né? Dizendo que é um público, né? O Marcos tem um objetivo ali claramente de expressar e comunicar com determinado público. Uhum. E determinados livros, todos são assim, né? Exatamente. Você tem um público, você ali, pela conversa, né? Vamos supor, a questão da venda 1 a 1, né? Pela conversa você vai descobrir aonde aquela pessoa se encaixa, aqueles públicos que você já tem pré-estabelecido e como que você vai lidar com isso. Quando o pastor fala sobre isso, ele está falando aqui de nós entendermos que a palavra de Deus, ela não pode ser mexida. Ela não pode ser alterada. E quando Paulo fala que ele fez fraco para com os fracos, ele não está dizendo que Paulo ele foi falso, né? Ele se tornou uma pessoa que ele não era, com o fim de pregar o evangelho, com a desculpa de que eu estou pregando o evangelho, estou pregando a verdade. Não é isso. Ele está falando de abordagens. Se você vai abordar uma pessoa que já ouviu do evangelho algumas vezes, você vai pressupor que aquela pessoa tem uma noção de quem é Jesus. Agora, se você for para lugares distintos ou longínquos, que nunca se ouviu falar do nome de Jesus, e a gente pensa assim, esse lugar não existe. Existe, irmãos. Existe, né? Vocês podem pensar aí
que lugares possam ser. De fato, as pessoas não sabem quem é Jesus, nunca ouviram esse nome. A abordagem vai ser outra. A abordagem vai ser outra. Então, há essa distinção. Há essa distinção. E ele completa aqui, dizendo: nosso testemunho tende por ser mecânico e pode até ser que quase ficamos satisfeitos quando alguém se comporta conosco à maneira de um cão ou de um porco, porque então sentimos que fomos perseguidos por amor a Jesus Cristo, quando na realidade nada disso aconteceu, mas simplesmente demonstramos que não conhecemos direito as Escrituras e nem temos testificado de maneira correta. Veja, é muito fácil a gente pegar aqui, ó, por exemplo, Mateus 5, aqui dentro do Sermão do Monte, ó, Mateus 5, 11 e 12, diz assim, ó, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha só, é muito fácil nós, de maneira engessada, nos apegarmos às palavras, sem considerar o outro que está ouvindo, e depois usarmos Mateus 5,11 como desculpa. Ah, eu fui perseguido. Bem-aventurado eu sou. Não, a importância de nós sabermos que seremos perseguidos por causa do nome de Cristo, não por causa das suas palavras. Isso é muito importante. Segundo, pode falar. Você citou João Marcos, da mulher samaritana, nos contextos. Isso, gente. É muito legal porque a gente vai falando sobre a evangelização, então você pensa na evangelização, né? Aham. Por exemplo, você citou, estava lembrando aqui, você citou, Jesus já no momento ele sabia que a mulher estava quebrando os 7 mandamentos. É uma informação que Jesus já sabia. Mas isso não é o foco de Jesus ali. É interessante que Jesus começa o processo de evangelização na circunstância da mulher. Qual é a circunstância? Ela estava indo pegar água. Ele fala, me dá água para beber. Disso, ela fala aqui no pouco se o judeu falar comigo. Aí fala, se conhecesse quem te pede, você não parece que eu guardei outros pecados. Nesse momento, ele já poderia falar, mas se eu falar, pede o seu pergunta, se você já pode, se isso pode acontecer. Ele nem muito fala dessa questão do marido. E em todo momento da quebra da lei, ele não está trabalhando isso na quebra da lei. Enquanto que João 5, Mateus 5, que está ali no Sermão do Monte, ele esmera-se na lei. Qual que é a diferença? A diferença é que o público necessita mostrar que eles estavam errados, segundo a lei, porque eles se goleavam na lei, enquanto a mulher, ela já sabia que ela estava pecando. Isso é um ponto básico. Jesus não precisava ficar martelando isso nela. Ela precisava saber onde estava a fonte da água da vida. Que ela era pecadora, ela sabia, ela era samaritana, e ela estava no tipo do casamento. Isso era fato para ela. Algumas vezes a gente, querendo pregar o verdadeiro evangelho, entre aspas, a gente corrompe. A gente fala o quê? A gente vê um pecador e fica martelando o pecado da pessoa. Como se Jesus, para chegar a Jesus, primeiro a pessoa precisa se consertar para depois vir. A gente pega primeiro moralidade e depois Cristo. Aí Jesus, para público determinado, ele pega, vive a mim que eu tenho sede, vou colocar assim nesse contexto aí, eu vou estar com a vida. Ele fala isso depois de novo. E depois a pessoa vai até ele, ela vai ter a conduta correta da vida. De ver como Jesus trata nessa hora, depois ele vai falar com o reino de Deus. É interessante que essa mulher, ela também fez várias perguntas que Pilatos, no nosso Herodes, né? Herodes fez perguntas e a mulher fez perguntas. Ele fez isso e respondeu a pergunta dela. Onde tem que adorar? Ele fala, tem que adorar em Jerusalém. Ele vai respondendo. Mas a diferença de quem está fazendo a pergunta. Exato. E tem o verdadeiro da evangelização, você vê que, pô, esse cara não quer nada. Uhum. Esse cara só está querendo. Exatamente. Exatamente. A gente pode fazer aí um paralelo até com o jovem rico, né? Jesus dá uma lista de mandamentos para o jovem rico, enquanto a mulher samaritana, ele apenas pergunta pelo marido dela. Isso já é o suficiente para que ela seja lembrada do seu pecado. Acabou. Ele não precisou mais tocar
Nesse caso, então, quando a gente vê a intenção da pessoa em perguntar coisas, a gente vê a intenção dela que não é para conhecimento, a gente pode se calar, então? O que nós estamos chegando à conclusão é isso, né? Porque você, pela sabedoria bíblica, você vai abordar a pessoa, você, pela conversa, vai conseguir entender o que aquela pessoa precisa. E muitas vezes o que ela precisa é que você se cale. É o que Jesus fez com Herodes, né? Isso é interessante. Aí, irmãos, 2. Torna-se eficiente quanto àquilo que nos convém oferecer a cada pessoa. Então a gente vai continuar nessa mesma temática, como a gente já citou aqui. Ninguém pode manusear um Pilatos ou um Herodes exatamente da mesma maneira. Pode-se dar resposta a uma pergunta formulada por Pilatos, mas nada se deve dizer a Herodes. Isso aqui é uma fala do autor, né? Do que você acabou de perguntar. Nós precisamos ser sensíveis a quem nós estamos conversando. Porque uma pessoa altiva chega para você para fazer perguntas capciosas, como os fariseus faziam para Jesus. Jesus, sendo Deus, ele sondava os corações das pessoas. Mas nós, que somos homens, podemos, pela sabedoria do alto, notar quando essa pessoa está fazendo uma pergunta onde ela não tem interesse algum de ser edificada. O interesse dela é apenas tumultuar. Né? E aí, uma crítica e uma ideia interessante que nós devemos ter, vou pedir ao irmão, já rodamos já aqui, ó, irmão Gabriel. Isso aí, Gabriel. Que leia abre 1 Pedro 3,15. E Vinícius, que abre 1 Timóteo 3,6. Pedro 3,15. Isso. Pode começar? Pode. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor do seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Irmãos, nós precisamos estar preparados na palavra. Como falamos a questão do curso de vendas, né? É sensível, né, a gente tocar nesse assunto de curso de vendas e falar do Evangelho, mas entendo que a lógica aqui é que você se prepara para você trabalhar, você se prepara para ser mãe, para ser pai, se prepara para ter uma família. E nós, uma geração que cada dia menos se prepara para o anúncio do Evangelho, onde se apega na ideia de que eu vou viver como testemunha de Cristo, o meu procedimento é suficiente. É o que se espera de um cristão, né? Mas, como foi dito hoje de manhã, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar preparados, como diz aí em 1 Pedro 3,15. Precisamos estar preparados. E aí ele faz uma crítica aos novos na fé. 1 Timóteo 3,6. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Aqui há um ensinamento muito claro, né, do recém-convertido. A versão Ara é o neófito, né? Onde precisamos proteger os recém-convertidos. Isso é feito para a proteção do novo convertido. Para quê? O que fala aí? O que pode acontecer com ele? Para que não incorra na condenação, fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Para que o novo convertido não seja condenado pelo diabo. E, se eu não me engano, foi na pregação do domingo passado, que foi lido Mateus 23,
que vai falar que o fariseu, ele move céus e terra para fazer um novo na fé. Prosélito. Depois, o que acontece? Isso. Ele é 2 vezes condenado. Esse novo convertido é 2 vezes condenado. A ideia do versículo é que era melhor que não fosse pregado a ele. Era melhor que não fosse pregado a ele. Por isso, a aplicação aqui quanto a isso é de que nós precisamos nos preparar e deixarmos de sermos neófitos. Já é tempo, né, irmãos? É tempo de nós entendermos a importância de aprendermos mais da palavra, de conhecer mais da palavra, a fim de que sejamos mais edificados e, por amor às almas perdidas, nós estejamos prontos a dar esperança a todos que nos pedirmos. Aí, sobre a questão do neófito, a nossa tendência moderna, que o autor fala, é aproveitar algum novo convertido e imediatamente guindá-lo a alguma posição importante. Ou seja, eu citei isso no último estudo e volto a falar. Esse livro foi escrito em 1958 e o que nós temos visto é uma crescente isso. Para aprender a pessoa na igreja, se dá um cargo para ela que resolve o problema. Se dá um cargo importante, você vai criando cargos e cargos e cargos, de maneira com que aquela pessoa vai sendo envolvida, mas a motivação é completamente errada. E aí você coloca a pessoa em cargos proeminentes, onde a pessoa não está preparada, e isso envergonha o evangelho. E a pessoa está sendo vítima dessa igreja. Vamos lá, vamos ao terceiro princípio. Cuidado quanto à maneira como apresentamos a verdade. Gálatas 5:11, Tayane, por favor, e Mara, 1 Pedro 3:15 de novo, só que agora 15 e 16. Por favor, meu irmão, pode ler. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Veja, perseguição é por causa do escândalo da cruz, aquilo que a gente já falou. Né? E agora 1 Pedro 3:15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vejam, irmãos, que o autor fala que existem coisas que são ofensivas para alguns e que não são ofensivas para outros. De novo, voltamos na mesma ideia da importância de discernirmos, de julgarmos. A nossa cautela de não expor a verdade de tal modo que venha a tornar-se um escândalo. Um exemplo, a gente se dirige a um indivíduo incrédulo perguntando: você é uma pessoa salva? Você acha que essa é uma pergunta boa para se fazer imediatamente a um incrédulo? Imediatamente? A gente precisa ter o cuidado para não dar motivo a quem quer que seja de blasfemar ou de amaldiçoar. Nós não precisamos dar esse motivo. A palavra de Deus, ela incomoda por si só, sendo falada da maneira mais mansa possível. Ela incomoda por si só. É claro, há aqueles que de fato irão blasfemar e a gente não vai ser responsável por isso. Mas, quanto a nós, precisamos estar prontos a pregar o Evangelho e falar como Paulo falou, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, como lemos, né? Ou seja, nós sempre devemos pregar a verdade em amor. Se formos causa de ofensa, sempre deveria ser o escândalo da cruz, como lemos em Gálatas 5:11.
Agora, o quarto princípio, quarto e último princípio aqui. Reconhecer qual aspecto particular da verdade é apropriado. Isso é muito interessante. Nosso irmão já adiantou falando de João 4. E a gente pode abrir lá em João 4. A gente vai fazer justamente aqui, aplicar justamente esse princípio que o autor fala, que é dar ênfase a outra parte daquilo que já foi citado aqui. Porque veja, como o Vitor falou, a mulher samaritana, ela pergunta sobre o ser de Deus, ela pergunta sobre onde se deve adorar, ela pergunta sobre a diferença entre judeus e samaritanos. Aí Jesus responde. Mas Jesus, ele a leva a pensar sobre a sua vida pecaminosa, como ele falou. Ele pergunta apenas. Isso foi suficiente para que ela pensasse na vida dela e da necessidade dessa água da vida. Necessidade de salvação. E aí, a gente vê que ela não se aplica ao cão e ao porco, que a gente está vendo no versículo 6. Agora, duas outras passagens, 1 Coríntios 3, 1 e 2 e 2, 6, vai falar sobre cristãos. Pedi o irmão Áquila que leia 1 Coríntios 3, 1 e 2, e Gabriel Falcão, 1 Coríntios 2, 6. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninas de vida, como leite do espírito, e não desejar, que ainda não podies, então for para trabalhar com Deus. Vejam, irmãos, que Paulo aqui está falando para cristãos. Tá? Ele fala, eu, porém, irmãos, não pude falar de coisas espirituais. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, né? Mas a gente consegue entender claramente que ele está fazendo uma distinção das coisas espirituais e sim como as coisas carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, ou seja, crianças, beber você dá leite. Não vos dei alimento sólido. Criança cresceu, você dá alimento sólido, você dá comida para mastigar, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja, ele está fazendo uma distinção. Ele está falando de crentes, porém ele está falando de crentes que precisam de fundamentos. Veja, aqui a gente pode fazer claramente uma aplicação quanto à necessidade do catecúmeno na igreja, né? Alguém se converte, ela precisa passar por uma classe, ela precisa passar por ensinamentos, não necessariamente por uma classe, pode ser apenas ela, mais uma pessoa ali, ser ensinada, né? O que Paulo está falando aqui. Quando você faz essa distinção, sabedoria vindo do alto, você consegue entender a importância da palavra de Deus. Nós fomos alcançados, o ensinamento que nós temos, o conhecimento que nós temos da palavra, veio a partir de muitos anos. E sem contar da nossa negligência quanto ao estudo da palavra. Né? Muito mais alguém que é convertido recentemente. A necessidade de cuidarmos dessa pessoa. Agora veja 1 Coríntios 2, 6. Gabriel, por favor, só voltar a página aqui, né? Então, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Olha só, mesmo Paulo, falando dos maduros, dos experimentados, passando sabedoria
não a sabedoria deste século. Veja que Paulo faz essa distinção do que vai falar para um e do que vai falar para outro. Precisamos entender. Ou seja, não só para incrédulos, mas também para crentes. Somos pessoas sensíveis quanto a nós, mas muitas vezes precisamos ter sensibilidade, entender o outro, perguntar, né? Porque a gente é fácil, né? Nós vimos isso no começo do capítulo, julgamento. O que você vai falar para uma pessoa onde você vai julgá-la no sentido de ajudá-la em amor, passa por aquilo que você sabe dela, por aquilo que você soube do que aconteceu. Se você abrir a sua boca para falar de coisas que não aconteceram, você está sendo imprudente, está sendo tolo, está se expondo de maneira a ser visto como, de fato, um crítico, quando não estava disso. Conclusões, irmãos. O pecado leva os homens a odiarem a Deus. Nós entendemos isso, nós já passamos por isso, graças a Deus fomos alcançados pela graça. Nós não podemos tirar isso de mente. Essas pessoas que maldizem o Evangelho, que blasfemam o nome de Jesus, elas não têm o Espírito. Elas são como nós, sem o Espírito. Nós somos totalmente dependentes da obra do Espírito Santo em nós. E é por isso que nós conseguimos sentar aqui, suportar alguém falando, ler a palavra, né? Cansados, porque nós entendemos a importância disso. O incrédulo não entende. Então, quando nós nos colocamos no lugar dessa pessoa, nós entendemos que nós vamos ter que ter paciência com essa pessoa. Nós vamos ter que caminhar mais uma milha, vamos ter que trabalhar as nossas mentes e entender que é pela graça. Não é por aquilo que você fala, não são pelos seus argumentos. Né? O pecado leva os homens a odiarem a Deus, como também a se fazerem odiosos e odiando-nos uns aos outros, como fala Paulo. Vou pedir à irmã Dayana que abra Romanos 8:7, a última passagem que a gente vai ler aqui. Exatamente. Essa é a condição desses cães, desses porcos. Mas não só esse, de todo incrédulo. Todo incrédulo. Com frequência, não percebemos qual é a verdadeira condição delas. Tendemos por sentir-nos impacientes diante das pessoas, quando elas não se convertem imediatamente. Infelizmente, o que nós temos são igrejas que acham que vão, pelo poder do convencimento, por uma luz baixa, por um som ambiente acalentador e emocionante, convencer as pessoas dos seus pecados, quando isso não há proveito algum. Segunda conclusão, a verdade é repleta de facetas. A verdade é repleta de facetas. Existem pessoas que passam toda a sua vida atarefada com as questões referentes à apologética cristã, mas que jamais penetram em verdades espirituais mais profundas. Qual o ensinamento aqui? O que nós temos é que a verdade mostrada de vários ângulos. Veja, a verdade não pode ser alterada. Mas a gente vê isso nos evangelhos, né? Os evangelhos que nós temos são perspectivas diferentes para a verdade que é Jesus Cristo. Muitos pegam os evangelhos para encontrar contradições naquilo que foi ensinado em Mateus ou em Lucas. Olha como há um erro aqui. Né? Mas não. As perspectivas do que
está sendo ensinado e principalmente para quem está sendo ensinado. Né? Agora eu não vou lembrar bem de todos, mas Mateus foi ensinado para os judeus. O Evangelho de Mateus foi para os judeus. O Evangelho de Marcos foi para os gentios. Ou seja, há ênfases que vão ser dadas de maneiras diferentes. Com a mesma verdade. Com a mesma verdade. Terceiro, distribuição indiscriminada das Escrituras. Essa conclusão aqui é uma ideia que o autor traz, muito interessante, que pode se aplicar a, como a gente já falou, sobre se calar. Né? Então ele fala, tem imaginado se seria sempre certo estampar certos trechos das Escrituras em letreiros, olha só, especialmente aqueles que aludem ao sangue de Cristo. Por muitas vezes, eu mesmo tenho ouvido essas palavras serem usadas como blasfêmia. Né? Você provavelmente já ouviu, ou infelizmente já falou, né? Sangue de Cristo. Ou seja, um versículo isolado colocado num local onde não há um contexto, onde o ímpio vai ler, tem pouco proveito ou proveito nenhum. Era melhor que não se colocasse. Veja que interessante isso. Porque, de fato, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A gente pode lembrar de Atos 8. Atos 8 vai falar de Filipe e o eunuco. O eunuco está com a palavra e Filipe pergunta, entendes o que lês? E o eunuco fala que não. Veja que pela providência, o eunuco está com a palavra e isso se torna um ponto para que Filipe inicie uma conversa com o eunuco. Mas se Filipe não está ali, o eunuco ia passar por aquelas palavras e não ia ter a interpretação da lei. Veja o que o autor está querendo dizer com essa distribuição indiscriminada das Escrituras, ou a não distribuição de qualquer modo da Escritura, sem fazer esse discernimento, sem fazer esse julgamento, é que a Bíblia é a palavra de Deus e as coisas espirituais se discernem espiritualmente, precisa ter alguém ali ajudando, explicando a palavra. Porque é muito fácil para nós darmos um folheto. Agora, gastar tempo aprendendo da palavra para explicar um folheto, para explicar a verdade do Evangelho, ninguém quer. Você quer contar quantos folhetos você entregou. Isso não é o que a palavra está ensinando. É muito fácil a gente pegar, é muito fácil mesmo, a gente pegar, vou dar uma Bíblia, um presente maravilhoso. Maravilhoso para quem? Para você. O ímpio não vai olhar assim. O ímpio não vai olhar assim. Então, de fato, o que nós devemos fazer é entendermos que somos cristãos, que precisamos ter essa sensibilidade. Algumas vezes, como é natural, procuramos evitar o dever de falar, doando um evangelho ou uma porção bíblica. Mas não é esse o método divino normal. Ok? Ele questiona. Quantas pessoas você conhece que se converteu apenas lendo a Bíblia? Há pessoas assim? Com certeza. Mas olha quantos nós temos aqui. Se eu perguntar, quantos foram alcançados assim? Parece algo antibíblico, né? Pode soar antibíblico. Né? Mas a ideia que ele está colocando aqui é de que nós não podemos ser negligentes, achando que é suficiente você dar a Bíblia. Pelo contrário, numa conversa sobre o Evangelho, uma conversa sobre a palavra de Deus, a pessoa pode pedir uma Bíblia. Gente, quando o ímpio pede uma Bíblia, esse é o sinal mais claro e evidente de que você deve dar a Bíblia. Ah, não, aprendi lá na escola dominical que não pode ser assim, não. Não é? Ou seja, é uma oportunidade e tanto de alguém pedir uma Bíblia, né? É um sinal de que esse é o caminho
essa é a pessoa pela qual você deve abrir o seu bolso e dar de presente uma Bíblia. Se não, converse mais sobre o Evangelho, anuncie o Evangelho a essa pessoa. Abra a sua Bíblia para ela. Não simplesmente pegue e dê a Bíblia, como pais negligentes que colocam os filhos para aprender sem fiscalizar o que está sendo ensinado para os filhos. É muito fácil a gente fazer isso. É muito fácil. Que a gente, em nome de Jesus, esteja atento à necessidade de distinguirmos indivíduos de indivíduos. Sensibilidade, sabedoria cristã, para que possamos, em nome de Jesus, alcançarmos as pessoas. Né? Um exemplo que a gente pode dar são os nossos parentes. Né? Você pode, na empolgação, estar pronto a pregar o Evangelho para os seus parentes, mas você tem que lembrar que são seus parentes, que você convive constantemente, as palavras que você vai usar, a sabedoria que você vai ter, às vezes, de chamar uma outra pessoa para falar do Evangelho. Ou seja, sente-se, debruce-se na palavra e pense como essas pessoas podem ser alcançadas. Né? Tudo isso, e o autor fala sobre isso, né? Tudo isso ensinado num versículo só. Quantas verdades nós temos aqui. Os irmãos quiserem contribuir, quiserem perguntar, por favor.